mais uma mensagem da série Eu Verei o que Nunca Vi. E hoje, a parte 14 desta série. Diga, eu verei o que nunca vi. Amém. Em Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós estamos falando a respeito dos anjos, estamos aprendendo sobre o ministério angelical e estamos tomando posse dos benefícios deste ministério na nossa vida. Amém? Eu convido você a orar junto comigo para ouvirmos a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Senhor, por este momento precioso em tua casa, onde nós temos a certeza que o Senhor irá nos falar, onde nós temos a convicção de que o Senhor já preparou todas as coisas a nosso favor. O banquete já foi preparado e nós estamos aqui assentados à mesa contigo para receber o melhor de ti. Assim, Deus, eu lhe peço com toda a humildade e a submissão que tenho a ti, ao teu Espírito, a tua graça revelada, com toda a humildade, Senhor, temor e tremor, eu lhe peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor fale aos teus filhos, que o Senhor fale à tua igreja através de minha vida, que eu seja a partir de agora o canal da tua bênção para a edificação da tua igreja, para a edificação das tuas ovelhas, para trazer o crescimento, para trazer a verdade que liberta, para trazer a tua herança, Pai, e que eles vivam a vida abundante que lá na cruz o Senhor consumou, o Senhor outorgou a respeito de todos que são os teus filhos aqui nesta terra. Que assim Deus se manifeste nesta igreja com poder e glória, as tuas bênçãos, no nome santo de Jesus. Amém? E todos que recebem, digam amém. Glória a Deus. Graças a Deus. A Jesus, toda a glória. Obrigado, minha amada, querida pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que são chamados por Jesus Cristo, são convocados pelo Senhor para uma missão, para tão grande salvação. Igreja, o diabo, ele é o inimigo de nossas vidas. Sim, nós não podemos negar isso. Mas a nossa carne é a nossa maior inimiga. Guarde isso no teu coração. O diabo, ele é o teu inimigo, sim. Mas a tua carne é a tua maior inimiga. Porque a tua carne, ela te humilha, ela te envergonha, ela te engana. Então, a nossa carne, ela aceita as mentiras que procedem do inimigo. E a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque está aí o povo de Deus lutando contra o diabo e não luta contra si mesmos. Está aí fora o povo de Deus travando batalhas contra aquele que eles não veem e que já na cruz foi destruído. E se esquecem de lutar contra a própria carne. Se esquecem de matar aquilo que envergonha, de matar aquilo que humilha, e por isso vivem numa vida de derrotas. Por isso vivem numa vida de sofrimentos, numa vida de más colheitas, porque tem más plantações. Então, nós louvamos a Deus porque nós pertencemos ao ministério de conhecimento. Graças a Deus por isso. Nós fomos inseridos num ministério que tem muito conhecimento dado por Deus.
E nós, por este conhecimento, sabemos qual é a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Assim como também sabemos a respeito do ministério dos anjos, a ação dos anjos a nosso favor. Os anjos nos observam com atenção. E eles recebem ordens de Deus para executar ações a nosso respeito. Quando da nossa boca sai uma confissão em linha com a palavra, quando da nossa boca sai aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é a palavra de Deus, os anjos executam a nosso favor. Porque os anjos conhecem a palavra e obedecem a Deus segundo a palavra do Senhor. Deus sonda o nosso coração e nos conhece. Ele conhece quando aquela confissão que está saindo de nossa boca é verdadeira. Porque não adianta somente eu falar, não adianta somente eu pronunciar a palavra do Senhor. Todo o poder está no nome de Jesus, está na palavra de Deus. Jesus disse isso para Satanás, está escrito. Porém, Jesus cria na palavra. Jesus acreditava, então, há poder na palavra de Deus quando se crê. Quando Jesus dizia a palavra trazia o poder de Deus. Então, assim é na vida de todo crente que crê. Amém? Confessa em linha com a palavra, Deus sonda o coração, enxerga a sinceridade, enxerga que ali há alguém que de fato crê, e dá ordem aos seus anjos para executar a ação em favor daquele. Está claro até aqui? Amém? Então, amados, Deus ele pode muito bem mudar a história de uma pessoa. Pode mudar a vida de alguém ordenando os seus anjos a favor desta pessoa. Por isso ele nos ensina a respeito da palavra. Por isso ele nos ensina a ter uma confissão alinhada. Por isso ele nos ensina a crer, a viver por fé. O Salmo 103, versículo 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eu digo aqui, estou dizendo sempre e vou continuar dizendo. Aprenda com os anjos a obedecer a Deus. Porque os anjos, eles obedecem. Sem questionamento. Eles executam a palavra sem questionamento. Se há algo, além de adorar a Deus, que eles fazem bem, é obedecer a Deus. Então assim devemos ser nós. Adorar a Deus como os anjos adoram, e obedecer a Deus como os anjos obedecem. Amém? Porque a palavra diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Então Deus dá poder aos seus anjos. Que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Amém? Os anjos recebem ordens de Deus para ministrar a favor da tua vida. Diga graças a Deus. Os anjos recebem de Deus ordem para ministrar a favor da tua família. Para ministrar a favor dos teus filhos, para ministrar a favor das tuas finanças. Os anjos recebem ordens de Deus para ministrar a favor do teu casamento, a favor da tua saúde. Em Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, porque nós entendemos aqui que há 3 céus. Amém? O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro, que também é chamado de paraíso. Então, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, isso aqui nós vamos estudar mais à frente, que está também relacionado a uma hierarquia angelical. Tronos se refere também a um tipo de ser angelical. Amém?
Então, sejam tronos. Foram criados por Deus. Os anjos, os querubins, os serafins. E aqui também na questão de tronos. Tronos sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Vamos glorificar ao Senhor. Isto é bom, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha, amados, os anjos têm como objetivos principais, adorar a Deus e servir aos eleitos do Senhor, aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Eu e você. Em Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Amados, os anjos do Senhor também são chamados de exército. Todo o seu exército é os anjos de Deus. Amém? Salmos 33, versículo 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pelo sopro da boca de Deus, todos os anjos foram criados. Aleluia. Milhares de milhares, milhões de milhões. Neemias 9, versículo 6 diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Amém? Nós adoramos a Deus com o exército dos céus. Juntamente com os anjos aqui neste lugar, nós adoramos a Deus. Os anjos, eles estavam presentes com Deus no ato da criação do mundo, assim como nós. Em Jó 38, versículos 4 a 7, diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, anjos, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Nós, filhos. Amém? Na criação estavam lá os anjos e nós. Lucas 20, 36 diz: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Aqui o Senhor Jesus estava dizendo a respeito da ressurreição, amém? Da vida eterna, aquilo que nós já herdamos em Cristo Jesus, aquilo que já é nosso por direito, por herança. Nós teremos uma vida eterna, amém? Nós daqui passaremos para esta vida eterna, daqui para a glória. Seremos, se o Senhor não voltar, né, para nos arrebatar, se nós chegarmos até o nosso último fôlego de vida aqui nessa terra, nós vamos somente ser transportados para o seio de Abraão, não é? Onde iremos aguardar a volta do Senhor. E o anjo que está ao nosso redor já sabe o que fazer conosco, amém? Nós não precisamos nos preocupar nem um pouquinho com isso, porque Deus se agrada com a morte dos seus santos. A Bíblia diz isso, eu creio e recebo para a minha vida e assim transmito para a tua, para que haja paz no teu espírito. Amém? Então, os anjos, eles são imortais. Ok? Os anjos não morrem. Isaías 37, versículo 36 diz: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um anjo, em uma noite, matou 185.000 pessoas. A ordem de Deus. O anjo é poderoso. Amém? O anjo é
poderoso. Aí eu lhe pergunto, amados, onde se ouve algo assim da parte de Deus? Onde se tem um conhecimento pleno deste? Eu lhe pergunto. Quais são as igrejas que pregam hoje sobre o ministério dos anjos? Quais são as igrejas que dão este conhecimento aos filhos de Deus? As igrejas, poucas, né? Dizem lá, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E só. E os crentes não sabem o que é o anjo, não entendem de fato o que o anjo faz, não têm noção do que é o anjo, não têm noção de como o anjo trabalha a serviço de Deus, a nosso favor. Então eu louvo a Deus pelo conhecimento e pela revelação que o Senhor nos dá, que nos permite ver o que nunca vimos. E com este entendimento temos a oportunidade até de ver o anjo. E eu não abro mão disso. Porque eu creio nisto que eu estou pregando. Eu creio que eles são reais. Eu creio que ele está aqui agora ao meu lado. Assim como ele está aí ao teu lado. Eu creio nisso. E assim como o moço que estava com Eliseu teve os olhos abertos para ver, eu creio que eu e você também. Só que Deus vê no coração a sinceridade. Se de fato eu creio ou não creio. Então Deus quer que você veja o que você nunca viu. E Ele está te ensinando a respeito dos seus anjos. Amém? Glória a Deus. Mateus 28, versículo 2 diz assim: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Olha que tremendo isso. Um anjo desceu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Na morte ali de Cristo, terceiro dia, a Bíblia diz que o anjo desceu dos céus, houve um terremoto. Olha, houve um grande terremoto porque um anjo desceu. Terremotos acontecem por aí, sim ou não? Deus sabe se é um anjo que Ele está mandando descer, com um propósito específico, algo diferente. Porque aqui era um propósito específico. Esse anjo desceu para quê? Remover aquela pedra do sepulcro do nosso Senhor. Amém? Para que aqueles que estavam lá tristes, não é? Por causa da morte do Senhor, pudessem adentrar e ver que o Senhor não estava mais lá. O Senhor já havia saído. Ele já não estava mais ali no sepulcro. É tremendo isso, igreja. O anjo removeu a pedra e o Senhor saiu. E aqueles que foram até o sepulcro puderam entrar e ver que o nosso Senhor não estava mais lá. Aleluia! 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 Ele ressuscitou. E este anjo já havia sido pré-ordenado pelo Senhor. Olha que tremendo que é isso. Esta ordem, este anjo já havia recebido do Senhor. E ele desceu para cumprir esta ordem. Mateus 22:30 diz: Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Aqui também o nosso Senhor estava ensinando que quando nós formos ressuscitados, quando estivermos na vida eterna, não haverá casamento. Amém? Porque os espíritos, não há sexo, não há sexualidade, não existe, assim como os anjos. Amém? Então, por isso, amado, viva bem o teu casamento aqui nessa terra. Viva bem este presente de Deus que o Senhor nos concedeu, tanto para homens como para mulheres. Nós sabemos que o diabo está aí tentando inverter tudo, colocar tudo de perna para o ar, né, inverter os valores, fazer homem se casar com homem, mulher se casar com mulher. Mas nós sabemos que isso não procede de Deus, não é do Senhor, não tem aprovação de Deus, não traz felicidade. A felicidade no casamento é o homem com a mulher, que tem a bênção de Deus, que é o que Deus aprova, que é o que Deus ama, é o que Deus se alegra. Amém?
Então, viva este presente de Deus. Os anjos não se casam, os anjos possuem raciocínio, os anjos possuem inteligência, e por isso eles podem entrar em contato com o ser humano, com os homens. Crê? Crê nisso? Que o anjo pode entrar em contato com você? Na forma humana? Amém? Outra coisa também que os anjos são, muito velozes. Imagina algo veloz. A Bíblia compara a velocidade do anjo como um relâmpago. Ezequiel 1,14 diz: os seres viventes, os anjos, zigue-zagueavam, essa é a palavra, zigue-zagueavam, a semelhança de relâmpagos. Olha como é veloz. Então, são rápidos como relâmpagos. Eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ok? Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. Esses atributos são somente de Deus. Então, aqui tem um anjo, aí com você tem outro. Ok? Então, o anjo que está aqui comigo, ele não pode estar ao mesmo tempo aí com você. Ok? Tá claro? Tá gostando? Amém? Muito bom. Muito bom receber este conhecimento dos céus. Então, olha, amados, Deus na sua soberania, né, no seu poder, na sua majestade, Deus determinou e decidiu criar os anjos a seu favor para lhe adorar e servir a mim e a você, que vamos herdar a salvação. E nós entendemos que Deus ele não precisa dos anjos para agir. Eu quero que você entenda isso, tá? Porque nada pode tirar a glória absoluta de Deus. Então isso é para um conhecimento pleno da total glória de Deus. Entender que ele criou os anjos a seu favor e que ele dá ordem aos seus anjos e que ele tem prazer nisso. Porém, ele não precisa. Tá claro? Deus não precisa, mas ele usa os seus anjos. Assim como Deus não precisa de nós para fazer a sua obra. Assim como Deus não precisa de mim e de você para evangelizar. Mas Deus decidiu que assim fosse. Deus ele poderia evangelizar a todos sem a nossa participação. Ele poderia realizar tudo sem a participação dos anjos. Então, amados, que fique bem claro no nosso entendimento isso. Que Deus ele tem prazer, assim como de usar a nós, de usar os seus anjos. Amém? Tá claro? Atos 8, 26 e 28. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo... Então, olha, o anjo teve o contato com Filipe. Amém? Foi um anjo. Falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Olha, deu a informação por completo. Com inteligência, com raciocínio. Está entendendo, igreja? No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Duas coisas que eu quero aqui ressaltar com você. Primeira coisa,
Nós não precisamos nos preocupar para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós só precisamos estar dispostos e em posição para fazer. Porque quando nós estamos abertos para fazer, Filipe estava aberto para fazer para o Senhor. O que o Senhor fez? Enviou um anjo até ele, deu todas as coordenadas e disse, faça. E Filipe executou aquilo que era para ser feito. E já estava totalmente preparado. Às vezes nós queremos fazer, e com todo respeito, amados, é que nós temos amor pela obra de Deus, mas nós queremos fazer muitas vezes pela vontade própria. E a coisa não acontece. Porque quando Deus manda, já está tudo preparado. Nesse momento em que o anjo se apresentou para Filipe, amados, esse eunuco aqui, ele era uma pessoa importante, tá? Ele era uma pessoa da alta. Ele estava lendo o profeta Isaías. E já estava ali com o coração preparado para ouvir falar de Cristo. E assim foi. Ele confessou o Cristo. Ele se converteu a Cristo. Estão entendendo? Então na nossa vida é assim. Deus sempre vai nos dar a direção. O anjo sempre vai nos auxiliar, seja em visão, ou seja, face a face. Atos 10, 3-8 diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, as tuas ofertas, subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Olha, amados, Deus usa o anjo para nos dar direção. Eu quero ir além um pouco, para que você compreenda e se atente mais às coisas de Deus na tua vida. Porque o ministério dos anjos, ele é contínuo na nossa vida. Ele é constante na nossa vida. Os anjos nos assistem continuamente. Ok? E Deus, ele usa o seu anjo, então, para nos guiar, para nos livrar, para nos proteger, para nos dar a direção, para fazermos a coisa certa, para irmos na direção certa, para realizarmos aquilo que Deus tem determinado através da nossa vida, porque Deus tem desígnios, Deus tem propósitos, Deus quer usar a nossa vida. E Ele usa o anjo para falar conosco. E nesta noite tem aqui, amados, um espírito, filho, eleito, convocado, chamado por Deus para falar a sua vida, o qual o Senhor Jesus chama de anjo. Amém? Nós entendemos que o anjo, ele não toma corpo físico, ok? Mas Deus chama o pastor da igreja de anjo. Por quê? A este, Deus ordena o anjo a dar instruções diretas para falar com o seu povo, assim como o anjo fala com você.
Mas ouça, Deus não vai usar o seu anjo para falar com o anjo da igreja, para passar instruções a você, e depois usar o anjo que está acampado ao teu redor para falar outra coisa. Estão entendendo? Então, esteja atento à voz do anjo na sua vida. Receba a instrução do anjo de Deus para que você vá pelo caminho certo. Para que você faça aquilo que Deus quer que você realmente faça. A igreja está compreendendo? 1 Coríntios 4,9 diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, o apóstolo Paulo, aqui nesse momento, ele estava numa depressão muito profunda. O apóstolo Paulo, neste momento aqui da sua vida, ele estava muito angustiado, ele estava muito triste e passando por um momento de depressão na alma. Por causa das perseguições, por causa das afrontas, e ele então aqui é como um desabafo dele, né? Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, os anjos, eles observam os cristãos, e Paulo sabia disso. Então, por isso ele cita aqui: eu estou aqui como espetáculo tanto aos anjos como a homens que estão aqui diante de mim. Estão vendo o meu sofrimento, estão vendo a minha angústia, estão vendo a depressão da minha alma. Enfim, o que nós temos que entender é que os anjos, eles observam as nossas obras e os nossos sofrimentos. Ok? E normalmente, amados, normalmente não, sempre, quando nós passamos por alguma perseguição por causa da palavra, quando nós passamos por alguma situação por causa da obra de Cristo, quando nós passamos por alguma coisa por defender a verdade, e passamos ali com dores, os anjos estarão prontos para nos servirem após passarmos essa perseguição. Porque assim foi com o Senhor Jesus lá no deserto, quando ele resistiu o diabo. Assim que o diabo se retirou, os anjos vieram lhe servir. Amém? Então, sempre que nós resistimos às lutas, sempre que nós passamos pelos nossos sofrimentos, firmes com Deus, sem negar a palavra, sem negar a Cristo, os anjos estão ali prontos para nos servirem. Receba na sua vida, porque os anjos estão a te observar. Diga isso para o teu irmão com todo amor e respeito: o anjo do Senhor está te observando. Pode falar com mais firmeza, irmão, é verdade. Fala: o anjo do Senhor está te observando. É gostoso saber que o anjo está. Tô de olho no Senhor. Tô de olho no Senhor. Olha, amados, todas as nossas obras, toda a nossa conduta, olha, nas nossas reuniões, tanto em família, fora de casa, na igreja e fora dela, em todo lugar o anjo está nos observando. Todas as nossas palavras e todas as nossas atitudes estão sendo observadas pelos anjos. 1 de Pedro 1,12 diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos estão de olho em nós todo o tempo, desejando escutar o que você tem aprendido.
O que você tem recebido no teu espírito da palavra de Deus é o que o anjo está ali esperando. Vai, fala. Fala agora. Fala agora, porque eu já tenho a ordem para fazer a teu favor. Aleluia. Aleluia. Amado, ouça, presta atenção, creia no que está escrito. Não é eu que estou inventando história aqui, não. Eu não estou, falando para você um conto de fada. Eu estou falando a verdade de Jesus para a tua vida. O poder de Deus, o Senhor está lhe dando através da revelação. Então, olha, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Você tem recebido o Evangelho? Você tem recebido a graça? Você tem recebido as promessas? Tem entendido? Tem crido? Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos desejam ouvir da tua boca aquilo que está escrito. Porque o anjo, ele opera em linha com a palavra. Se Deus já ordenou o anjo para estar ao teu redor, favorecendo você, o anjo já tem a autorização de Deus para fazer a teu favor. E vai fazer quando? Quando ele ouvir da tua boca. Está entendendo? Está entendendo o poder? Então assim, você não vai dar ordem para o anjo, faz anjo. Não, você vai falar a palavra. Você vai confessar a palavra. E o anjo já recebeu de Deus a ordem para trabalhar a teu favor. Crês nisso? Crês nisso, igreja? Eles estão aqui. Aleluia. Está no telão, pastor? Coloca para mim, por favor. Olha, a frase do nosso apóstolo. Ele diz assim: confissões erradas, palavras frívolas, são registradas pelo ministério angelical. E nós temos que prestar conta, segundo a Bíblia. Então, tudo que sai da nossa boca, nós temos que prestar conta a Deus. Então, se sai da minha boca a palavra em linha com a Bíblia Sagrada, isso vai me trazer bênção de Deus. Se sai da minha boca palavras frívolas, amados, não só no juízo, porque no juízo eu vou ter que prestar conta delas, mas agora já vai me trazer a justiça de Deus. Amém? Então, os anjos de Deus, coloca para mim, pastor, Atos 27, 23 e 24. Os anjos, eles nos encorajam em tempo de perigo, que a gente às vezes passa. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, eu sou de Deus e sirvo a Deus, e este anjo deste Deus esteve comigo. Aleluia. Dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amados, os anjos cuidam dos justos. Os anjos vêm para nos fortalecer. Os anjos nos socorrem. No momento das nossas fraquezas, nossas angústias, o anjo vem, amando de Deus. Ele cuida até o momento da nossa morte. E depois da nossa morte também ele cuida. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aleluia. Todos os salvos serão levados para o seio de Abraão. Amém? Pelo anjo do Senhor. Os anjos são protetores dos filhos de Deus, daqueles que temem a Deus. Salmos 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará
dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Recebe aí, igreja. Amém? Recebe a proteção do anjo do Senhor, para que ele te guarde em todos os teus caminhos. Daniel 6, versículo 22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel estava lá, foi lançado na cova dos leões para morrer, para ser comido pelos leões, e ele diz que o seu Deus enviou um anjo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Que tremendo isso. Tremendo, amados. É maravilhoso, é fantástico. Gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor por esta maravilha que Ele nos concede, de estar a nosso favor, de saber que é real na nossa vida. Amados, muitos livramentos nós nem vemos. Nós nem vemos. Muitos nós chegamos a ver, porque acontece, Deus permite para que vejamos, mas muitos livramentos nós nem vemos. Porque o anjo já está lá, já fechou a boca do leão, já acertou o que tinha que acertar, já foi na sua frente, já inclinou os corações, já, moveu a teu favor, abriu a porta que estava emperrada, que não deixava você entrar, que não deixava você passar. O Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os livra. Os anjos cuidam das crianças e dos adultos. Igreja, criança não é anjo. Tá ok? Há aí um misticismo aí que vem da Igreja Católica, que eles falam que criança é anjo. Nada disso. Não são anjos. São espíritos que vêm a este mundo enviados por Deus. Amém? Assim como nós. Não são anjos. Ah, e a criança tem o anjo da guarda? Não. Não existe essa história de anjo da guarda. Mas como que funciona então, pastor? Amados, nós, pais, somos responsáveis pela proteção espiritual dos nossos filhos. É através da vida espiritual dos pais que os nossos filhos recebem a proteção. Quem está entendendo? Então, quando os pais estão em linha com a palavra, Deus envia um anjo a favor dos seus filhos. E os guarda até eles entenderem por conta própria o caminho em que eles estão sendo ensinados, para andarem com as próprias pernas. E aí vai depender das suas ações a presença do anjo ou a retirada do anjo. Porque nós entendemos que o anjo está ao nosso redor enquanto estamos temendo a Deus. A atitude que revela a falta de temor a Deus, o anjo se retira. O anjo não pode ficar ao nosso redor quando nós estamos em desobediência à palavra. Está claro? Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Amém, igreja? Glória a Deus. Segura o anjo aí. Segura o anjo aí. Como que eu seguro? Obedece. Obedece a palavra. O anjo vai estar todo o tempo contigo. Mateus 18, versículo 10 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem
incessantemente a face do meu Pai Celeste. Então, nós entendemos que Deus envia os anjos para guardar os nossos filhos. Amém? Atos 12, versículo 15. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Quando Pedro estava preso, encarcerado, e a igreja estava orando por ele, o Pedro ele vai, né, até o encontro dos discípulos, ou da igreja onde estava reunida, e chega lá e bate na porta. E essa mulher, ela vai ver Pedro e volta e fala: Pedro está aqui na porta batendo. E aí todo mundo diz para ela: estás louca? Por quê? Eles estavam orando para Pedro ser liberto, não é? Só que na mente deles, olha como é que é a fé, né? A fé às vezes falta, né? Eles estavam orando para ser liberto e não estavam acreditando que ele estava na porta já batendo. E chamaram a mulher de louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Gênesis 48, 16. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Aleluia. Então, o anjo do Senhor nos livra de todo o mal. Diga: o anjo do Senhor me livra e me guarda de todo o mal. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que os anjos, eles se alegram pela conversão dos eleitos de Deus. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa nos céus e que os anjos se alegram. Então, em Lucas 15, 7 e 10 diz: digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, os anjos fazem festa. Os anjos se alegram quando uma ovelha ouve a voz do seu pastor. Quando o pecador se arrepende, né, quando nós nos recebemos Cristo na nossa vida, né, quando Ele nos chamou e nós o confessamos, houve festa de fato nos céus, os anjos se alegraram naquele momento, assim como acontece em cada momento que um pecador se arrepende, que um filho de Deus se reconcilia com o Pai. Há festa nos céus. Os anjos são mensageiros de Deus aos homens. Gênesis 24, versículo 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então, enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Mas aqui era Abraão, né, dando a ordem ao seu criado, que ia buscar para Isaque a esposa. Ele diz que o anjo iria preceder, iria guiar, iria mostrar quem era para ele trazer para se casar com seu filho. Gênesis 28, 12. Por isso que, amados, na vida do cristão, o casamento é muito sério, né? Na vida do crente, o casamento é muito sério. E nós temos que entender que Deus, Ele tem já preparado, não é? Para cada um de nós. E Ele tem prazer quando isso acontece. Por isso Deus não aprova o casamento do crente com o ímpio. Deus não tem prazer nisso. De luz com trevas. Tem que ser luz com luz. Amém, igreja? Gênesis 28, 12 diz: e sonhou. Então Jacó estava lá deitadinho com a cabeça sobre uma pedra. Imagina, uma pedra no deserto. E ele sonhou. Deus deu uma visão a ele. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Números 20, versículo 16. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo. Que o Senhor mande anjos para as tuas situações. Que o Senhor mande anjo para aquilo que você tem clamado. Eu creio que você tem clamado ao Senhor por situações. Eu creio que você tem clamado a Deus por muitas situações da sua vida. E que o Senhor, então, amados, mande o anjo. Que o Senhor mande o anjo. Que o Senhor acerte toda essa situação. E que te tire deste Egito. Que essa situação deixe de ser Egito. Deixe de ser sofrimento. Deixe de ser aflição. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. 1 de Reis 19, versículo 5 e versículo 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha, amados, profeta Elias, chegou um momento da sua vida também que ele teve depressão. Os profetas de Deus, é complicado, né? Eles são... Chega um momento que eles querem entregar, querem largar, não é? Mas Deus vem e Deus manda o anjo. E eis que o anjo tocou e disse, levanta-te e come. Porque o profeta ele deitou-se debaixo dormiu debaixo do zimbro, e antes dele dormir a Bíblia diz que ele pediu a morte. Ele disse, Senhor, não aguento mais. Ele tinha vencido 450 profetas de Baal. Uma grande vitória, né? E é sempre assim na vida do crente. Sempre, antes de uma grande vitória, ou depois de uma grande vitória, sempre vai ter uma grande luta. Guarda isso, amado. Sempre, antes de uma grande vitória, vem grande luta, porque o mundo espiritual sabe que Deus já ordenou a bênção. Aí os anjos vêm para fazer acontecer a bênção. E aí o que acontece? Os demônios, os inimigos da nossa alma, vai trabalhar contra. Vai tentar impedir. Eles não vão conseguir impedir, porque contra o povo de Deus nenhuma arma forjada prevalecerá. Mas eles tentam. Então assim foi com Elias. Ele foi lá, venceu os 450 profetas de Baal, matou a fio de espada os 450 profetas, uma grande vitória Deus deu a ele. Aí depois vem lá uma filisteia lá, chamada Jezabel, que era profeta de Baal também, falou assim, amanhã você vai estar como eles, morto também. Ficou com medo. E perna para quem tem. Fugiu. Falou, essa mulher vai me matar. E ficou desse jeito, pedindo a morte para Deus. Eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, porque assim, na primeira vez que o anjo tocou, é que nem aquela pessoa que gosta do sono, né? Gosta de dormir. Você vai e chama uma vez, nada. Você vai e chama duas vezes, nada. Você tem que ir lá e jogar uma canequinha de água fria para despertar. O anjo, ele insiste também, tá? O anjo ele insiste. Segunda vez veio o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amado, tem muita coisa para tu fazer para Deus nessa terra. O caminho é longo. O caminho é longo. Então come do que Deus te dá. Se alimenta, se fortalece com o que Deus te dá e segue. Amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele
enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi dado a conhecer a João por intermédio do anjo do Senhor, que o guiou, que o revelou todas as coisas nos céus, aquilo que estava para acontecer, aquilo que já tinha, acontecido. E, portanto, nós entendemos a importância do serviço dos anjos para a igreja de Jesus Cristo. É um serviço muito importante, amém? Que nós, o povo da graça de Deus, reconhece, crê, ensina e vive isso. Porque faz parte da nossa vida espiritual com Deus. O Espírito Santo habita em nós, o próprio Deus habita em nós, Ele está em nós, Ele está conosco, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. As ordens do Deus que habita em nós, Ele vai adiante de nós, Ele endireita as veredas, Ele ordena o seu anjo a abrir o caminho, Ele ordena o anjo a acertar o que precisa ser acertado, Ele ordena o anjo a vencer todo o mal que vem contra a tua vida, Ele ordena o anjo a liberar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde. Então que você receba com ações de graças o ministério angelical a teu favor e que você glorifique a Deus por este benefício na tua vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Fique de pé no seu lugar, igreja, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. O Senhor está fazendo, o Senhor está movendo, o Senhor está ensinando e nós estamos crescendo. Nós estamos indo para um novo patamar, nós estamos vendo o que nunca tínhamos visto, nós vamos continuar vendo o que nós nunca vimos, porque grandes coisas tem o Senhor para a nossa vida, grandes coisas tem o Senhor para a vida dessa igreja. É inimaginável, nós não podemos ainda contemplar, ainda não podemos discernir, mas nós sabemos que é algo muito grande, é algo extraordinário. E Deus está movendo os céus e a terra a nosso favor. Deus está ordenando os seus anjos a nosso favor. Os anjos de Deus estão trabalhando a favor desta obra, a favor desta igreja. Muitas são as investidas do inimigo, de fato, mas os anjos de Deus estão a nosso favor para destruir todo o poder do mal. Porque em nós está o poder da palavra. Em nós está o poder do conhecimento da Bíblia Sagrada. Por isso aqui não há destruição. Aqui não há destruição, porque nós não somos um povo leigo, não somos um povo ignorante. Nós somos um povo que possui conhecimento de Deus. Conhecimento da ciência do Altíssimo. Temos a visão do Todo-Poderoso. E nós não somos um povo derrotado. Nós somos um povo que anda por cabeça nessa terra, não por cauda. Nós não somos um povo que está por baixo. Não, estamos por cima. Nós somos um povo que em todas as coisas somos mais que vencedores. Não somos perdedores. Nós não somos perdedores. A fé muda todas as coisas. A fé faz com que Deus dê ordem ao seu anjo para mudar a nossa história. Nós estamos numa
navegando por um conhecimento fantástico e tremendo, que nos faz crer que através do ministério angelical Deus mudou vidas, Deus mudou histórias, Deus ordenou o anjo a favor daquela vida, Deus ordenou o anjo a favor daquela família, Deus ordenou o anjo para lutar, para batalhar em favor daquela situação, em favor daquela causa, que teve a vitória. A luta houve por dias, por um período determinado por Deus. Mas a vitória chegou. A vitória chegou. Amados, Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos deixa só. Ele não nos desampara. E os seus anjos estão a nosso favor. Creia nisso. Olha, amados, tantas situações na tua vida que Deus lhe deu a vitória, tinha ali o anjo do Senhor a teu favor. Tinha o anjo ali movendo a teu favor, como zigue-zagueando como relâmpago, para lá e para cá, indo aonde você não podia ir, mas indo lá e fazendo com que acontecesse, para que você recebesse a vitória. Deus faz isso. Então eu gostaria que nesse momento, sabe, você demonstrasse ao teu Deus toda a gratidão. Porque sempre nós falamos, né? Porque Deus fez, porque Deus fez, porque Deus fez. E agora você sabe como muitas coisas Deus fez. Ele usou os seus anjos para trabalhar a teu favor. Ele usou os teus anjos no mundo espiritual para destruir cadeias, para inclinar corações, para liberar assinaturas. Deus fez. Deus fez. O anjo te livrou de quantas coisas ruins, impediu você de realizar tantas coisas ruins, te protegeu. E até mesmo quando você realizou coisas erradas, o anjo estava lá para te ajudar a consertar. O anjo te ajudou a arrumar. Porque Deus te ama. Porque Jesus te ama. Eu quero orar com você. Amém? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso. Senhor, nós te amamos. Nós bendizemos o teu nome. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos na verdade que é a tua palavra. Nós cremos, Senhor, neste ensinamento precioso ao nosso espírito, entendendo, Senhor, o mundo espiritual, entendendo o serviço dos teus anjos a nosso favor, entendendo, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque os teus anjos estão a trabalhar a nosso favor pelas tuas ordens. Por isso está escrito, e nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque sabemos que o teu anjo está ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todo mal. Assim, ó Deus, nós recebemos para a nossa vida a tua proteção. Nós recebemos para a vida dos nossos filhos a tua proteção. Para a nossa família, Jesus, a tua proteção. Recebemos para o nosso casamento a tua proteção. A ministração dos teus anjos a nosso favor para uma vida de paz, para uma vida de alegria, para uma vida ampla, para uma vida em abundância. Jesus, Jesus, Jesus. Sabemos que o Senhor ordena a vitória a nosso favor. Sabemos que o Senhor tem prazer na vitória em nossas vidas. E sabemos que há o tempo da luta.
Sabemos que temos que enfrentar a luta. Por isso nós não vamos desanimar. Nós não vamos esmorecer. Nós não vamos pedir a morte e deitar debaixo do pé de zimbro. Nós não vamos fazer isso. Se a nossa alma vier a se abater, a tua palavra vai mudar a história. Nós vamos dizer à nossa alma: por que está abatida, ó minha alma? Se o Senhor é a minha força, o meu escudo e minha fortaleza, por que eu estarei abatido? Se eu sirvo um Deus que é poderoso, que é grande em poder, é grande em milagres, é o Deus de obras extraordinárias. Senhor, nós não vamos retroceder. Independente de circunstâncias, nós sabemos o que nos espera. A vitória nos espera. Se o mal por um caminho chega, por 7 ele tem que bater em retirada. Não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Não vai prevalecer contra os escolhidos de Deus. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá contra nós. Senhor, eu creio que neste momento, ó Deus, os teus anjos estão trabalhando a nosso favor, nas nossas necessidades, no nosso clamor, naquilo que nós temos clamado e pedido a Ti. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor. Assim como a igreja naquele momento clamou para que Pedro fosse liberto em favor da vida de Pedro, e o Senhor enviou o seu anjo e o libertou. Assim, nesse momento, Pai, eu quero em teu nome, Jesus, ajudar os teus filhos, ajudar a tua igreja a clamar a Ti, Senhor. Eu quero neste momento, Senhor, dar ânimo. Eu quero dar força aos teus filhos para que eles clamem, Senhor. Deus, há situações na vida de cada um aqui que precisa ser mudada. Há situações aqui na vida de todos nós que não podem, Senhor, permanecer como está. Que não podem ir adiante como está. Precisa de mudança. Precisa de uma transformação que só o Senhor pode fazer. Porque só o Senhor é Deus dos impossíveis. E a tua igreja clama nesta hora, Senhor. A tua igreja está pedindo, Senhor. Eu recebo, Pai. Eu recebo a intervenção dos teus anjos a favor dos teus filhos, Pai. Deus, tu tens o melhor para a nossa vida. Tu tens o melhor, Senhor. O teu povo clamou no Egito e o Senhor enviou o teu anjo para os libertar da escravidão, da servidão de Faraó. O Senhor enviou o seu anjo para tirar o seu povo do sofrimento, Pai. Deus, na cruz o Senhor já nos libertou. Na cruz o Senhor levou sobre si todo o sofrimento. Na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si toda a nossa dor. Tudo aquilo que vem para nos afligir, o Senhor carregou sobre si. E por isso, Pai, pelo poder da fé na Tua palavra, nós recebemos a vitória. Nós recebemos, Senhor, a ação dos Teus anjos a nosso favor, nos dando uma nova vida, nos dando uma nova história, nos guiando, Senhor, na direção certa, nos mostrando, Pai, aquilo que nós nunca vimos,
nos fazendo ver o que nós nunca vimos, para o teu louvor e para a tua glória, Pai. Jesus, tu sabes, ó Senhor, como eu creio, Senhor, nesta palavra, como eu creio, Senhor, no teu nome. Tu sabes, ó Jesus, tu podes sondar, Senhor, o nosso coração nesta hora, porque os teus filhos aqui são ensinados a crer de tal modo, Senhor, para trazer o sobrenatural sobre suas vidas. É por fé, é pela fé que está, Senhor, no espírito de cada um, que o teu milagre se move, que os teus anjos agem, e pela fé, Senhor, eu posso ver situações sendo transformadas, situações sendo mudadas, para louvor e glória do teu nome, Jesus. Opera, Senhor. Opera em nosso meio, Jesus. Senhor, a tua palavra diz que é por nós, por meio de nós, que o Senhor opera o teu poder. O Senhor pode fazer infinitamente mais, Senhor. O Senhor pode fazer infinitamente mais através de nós. Portanto, Deus, nós queremos mostrar a Ti a nossa confiança. A nossa confiança. Não aceitamos incredulidade em nosso meio, Senhor. Nós não aceitamos a incredulidade. Somos a tua igreja. Por isso nos ensina, Pai. Nos ensina, Jesus, a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer, a andar segundo a tua voz, a direção do teu anjo. Pai amado e bendito, move, Senhor. Move, Senhor, em nosso favor. Move neste lugar agora, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos em o nome de Jesus que nós vejamos uma semana diferente em nossa vida. Uma semana especial em nossa vida. Porque aqui nós estamos dizendo que nós veremos o que nós nunca vimos. Que esta semana, Pai, seja uma semana de poder, uma semana do teu sobrenatural, uma semana de grandes manifestações, Senhor, onde nós poderemos ver os teus anjos zigue-zagueando a nosso favor, onde poderemos ouvir, Senhor, os teus anjos dentro do nosso lar, ouvir, Senhor, o barulho das asas dos teus anjos a nosso favor, Senhor. Move, Espírito Santo. Eu te peço, Deus. Eu te peço, Pai, em favor de cada ovelha preciosa tua que está plantada neste aprisco, que recebe, Senhor, do alimento deste altar, que elas vejam o que elas nunca viram. Que elas vejam o que elas nunca viram, Senhor. Que elas vejam, Pai. Que elas vejam, Senhor. Que as tuas ovelhas, Pai, vivam o que elas nunca viveram até agora. Que elas desfrutem, Jesus, deste benefício do ministério angelical a vosso favor. E que elas testemunhem cada vez mais do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.
Glórias a Jesus. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Toda a glória. Aleluia!